Boa tarde, nós estamos aqui mais uma vez entrevistando a candidata da Chapa 3, continuar a história, fortalecendo o serviço social no Amazonas, a senhora Laurizana Camargo, né? Eu aqui apresentando, intermediando aqui a entrevista, Jânia Limeira, para quem não me conhece, presidente da Comissão Regional Eleitoral do CRES-AM. Estou presidente, né? Enfim, nós iremos iniciar o nosso bate-papo, que na verdade é um bate-papo, né? Para apresentar as representantes das chapas, né? Como falei anteriormente, estamos aqui com a dona Laurizana Camargo. E nós vamos falar nesse momento, dona Laurizana, sobre qual é a proposta que a Chapa 3 tem para a gestão administrativa do CRES-AM e a questão financeira. O que a senhora pode nos trazer? Boa tarde a todos, a todas, a todes. Boa tarde, presidente da Comissão Eleitoral. Boa tarde, os colegas que estão aqui assessorando a comunicação e os colegas da Chapa 3 que estão presentes. Quero agradecer por ter esse espaço, né, para podermos trabalhar e apresentar de uma forma talvez mais ampla até, né, uma vez que quem vai estar transmitindo é o Conselho Regional de Serviço Social e o Fato Amazônico, né, que deu esse apoio. E estamos aqui nesse momento para trazer, né, informações que possam basilar os colegas assistentes sociais que estão neste momento numa eleição atípica, né, porque é a primeira vez que nós temos todo esse amparato, essas discussões, e que é muito importante para a nossa categoria, né, nós trabalharmos dentro dessa articulação planejada, lógica. E a nossa chapa, a Chapa 3, ela, desde o início da sua composição, uma das nossas discussões, dos nossos debates, é justamente a questão da gestão administrativa e financeira do Conselho, né, que é o ponto basilar, né, de todas as ações que vão ser desenvolvidas. Então, quando se fala no administrativo financeiro do Conselho Regional de Serviço Social e até mesmo do conjunto Cefes-CRES, né, nós estamos falando de um processo que precisa ser desenvolvido com compromisso, com qualidade e com expertise, né, para que a gente possa trabalhar o objetivo da nossa profissão, que é a materialização do nosso projeto ético e político, né, que é uma das bandeiras que o serviço social impunha, né, dentro dessas nossas articulações. E para que esse projeto ético político ele possa ser colocado de fato em prática, é preciso que haja um planejamento, haja um orçamento, né, dotações orçamentárias, e todas essas articulações, os gestores, né, que estão à frente do Conselho, eles precisam ter uma compreensão, né, até porque nós temos uma fiscalização externa, né, que é o TCU, o Tribunal de Contas da União, e temos que responder a eles, né, e a resposta que nós temos que dar ao TCU é uma resposta que envolve toda a categoria. Então, nós não podemos pensar as ações do Conselho sem pensar de forma planejada e de forma organizada, né? E a gestão, a DMFIN, né, como a gente fala, administrativo e financeiro, é uma das comissões regimentais, né, que envolve o Conselho de Serviço Social, e essa comissão ela é responsável por trabalhar, né, a questão da inadimplência, as ações que são desenvolvidas, né, ela vai criar estratégias que possam garantir as ações dentro de uma constituição que envolve o contexto falando livremente, o dinheiro.
né? O que vai garantir que as ações sejam feitas. Porque as ações que são feitas pelo conselho, grande parte delas, ela exige deslocamento, né? Exige participação em atividades, exige a manutenção de uma folha de pagamento, né? E essa manutenção da folha de pagamento envolve os trabalhadores do conselho, que são, atualmente nós temos um quantitativo de 8 trabalhadores, né, que fazem parte do conselho, além das nossas assessorias jurídica, contábil, né? Todas as ações que são desenvolvidas pelo conselho, elas precisam estar pautadas dentro dessas articulações. Então, trabalhar o administrativo financeiro, quando nós pensamos no administrativo financeiro, nós devemos melhor pensar em como nós vamos, né, organizar as nossas ações, as nossas atividades, de forma a não prejudicar de forma alguma a saúde financeira do conselho, porque é uma responsabilidade muito grande para nós, né? Então, todos os colegas que já passaram pela gestão sabem o quanto é importante trabalharmos com objetividade, com planejamento e com compromisso, né? Então, o administrativo financeiro, inclusive falando da gestão que eu fiz parte como presidente da 2023, nós durante o processo, né, que nós iniciamos a nossa gestão, nós buscamos compreender todo o funcionamento para podermos atuar de forma efetiva e trazendo ações com eficácia para o conselho. Quando a gente chega, às vezes a gente vem cheio de ideiazinhas assim, eu vou mudar tudo, eu vou transformar, e aí quando a gente começa a trabalhar, a gente percebe que pode mudar, pode, mas a gente tem que fazer tudo com muito critério e com muito compromisso, porque qualquer movimento equivocado não prejudica somente os gestores, prejudica os trabalhadores do CRES, prejudica as profissionais de serviço social, uma vez que o conselho representa toda essa categoria, e prejudica a sociedade também, uma vez que uma das nossas garantias é um serviço com qualidade àqueles que dependem das ações dos e das assistentes sociais. Então, dentro dessas relações que nós construímos, né, a gente percebeu, conseguimos a partir do planejamento desenvolver algumas ações. Ações essas que envolveram tanto atividades na capital quanto nos municípios, né? Mas como nós vamos trabalhar um dos temas que envolve a interiorização, eu vou alongar também nesse processo algumas informações pertinentes a isso. Bem, nesse momento também nós vamos abordar o tema que a dona Laurizana já até citou, né, que é a interiorização do CRES, né? O que a senhora tem como proposta para a interiorização do CRES? Quase não sai. A questão da interiorização, quando nós pensamos, que eu falava há pouco do administrativo e financeiro, né, que envolve a gestão, ela faz parte desse processo, né? Na gestão 2023, uma das atividades que nós conseguimos concretizar para poder, de certa forma, garantir a participação, primeiramente, dos núcleos, né, do CRES e também dos colegas que estão nos municípios, uma das ações foi o planejamento. Porque quando nós entramos no conselho, nós entramos no processo de planejamento, né, onde a gente está dentro de uma relação com o conjunto Cefes-CRES e estamos definindo quais são as metas que nós vamos estar desenvolvendo. E entre as metas que nós colocamos, porque achamos que é importante essa participação, né, dos municípios, e por isso o conjunto Cefes-CRES criou os núcleos, né, desde 2017 aqui no estado do Amazonas nós temos os núcleos, e o conjunto, né, de 2013 ele vem trazendo essa política de interiorização para os conselhos, porque entendemos
que o conselho ele não tem que atender somente a capital, né? Ele tem que atender o estado do Amazonas como um todo, né? Então, se nós temos que atender dentro dessa conjuntura, nós precisamos trabalhar o aprimoramento dos NUCREs, né? Para que esses NUCREs eles possam, como organismo políticos que o Conselho tem, trabalhar os colegas que estão nos municípios, né? Então, um dos pontos que nós desenvolvemos foi trazer os coordenadores do NUCREs para eles poderem vir planejar juntamente com o CRES as ações que seriam desenvolvidas, ouvindo todas as ações as atividades que seriam trabalhadas, apontando as atividades que poderiam ser trabalhadas nos NUCREs, né? Claro que a gente, quando o planejamento e a execução, elas têm determinadas ramificações, determinados meios que nós precisamos trabalhar para poder efetivar as ações que se planejam. Mas durante o processo de planejamento, colocamos algumas ações, umas que já conseguimos executar, né? Uma que eu posso ressaltar aqui foi no ano de 2022, quando a gente conseguiu, pela primeira vez, trabalhar um processo descentralizado, né, com a Semana do Serviço Social, com formação, com atividades em vários municípios, não só aqui na capital. Né? Chegamos até, inclusive, aproveitando dos recursos que a gestão conseguiu desenvolver, que foi justamente um amparato dentro do processo de comunicação, né, para que a gente pudesse dar uns retornos mais rápidos às colegas. Companheiras, nós sabemos que ainda tem muitas coisas a serem ajustadas, mas a gestão 2020-2023 e a Chapa 3, que pretende continuar esse trabalho, nós temos expertise e temos competência para desenvolver essas atividades. E contamos com você para podermos darmos continuidade. Mas antes de encerrar sobre a interiorização, eu queria falar que nesse processo de interiorização de 2017 para cá, nós temos 3 núcleos do CRES, que são núcleos políticos e organizativos, que não têm autonomia jurídica, né? Fazem parte do Conselho. E nós temos o núcleo de Tefé. Aproveito aqui para dar um abraço a todas as colegas assistentes sociais que estão em Tefé e que estão à frente dos NUCREs, tá? Gostaria também de mandar um abraço para Parintins, para as colegas que estão lá, Camila Lacerda, companheira que está conosco, desenvolvendo todos esses trabalhos que fazem parte dos municípios. Também queria mandar um abraço para Marisa, tá? de Itacoatiara, e para a dona Mercedes, em Manacapuru, que são as coordenadoras dos núcleos do CRES, e que desenvolve ações que são planejadas juntamente com a gestão. Né? No caso, na gestão 2023, foi criado uma comissão específica para trabalhar a interiorização, porque nós sabemos o quanto é importante e quanto os colegas que estão nos municípios enfrentam dificuldades. Então, nós criamos a articulação com os municípios, que no processo era coordenado, né, pela assistente social, né, Regina Cunha, que tinha essa missão, né, de articular, de pensar juntamente com os núcleos, atividades que seriam desenvolvidas nas calhas, né, calha Baixo Amazonas, nas calhas dos Solimões. Eu não sou muito boa nesse processo aqui, então eu não vou invadir essa questão de calhas. Mas a calhas foi uma forma, né, que as gestões anteriores encontraram para organizar, né, inicialmente essa comunicação com os núcleos, com a criação dos núcleos. Hoje, inclusive, nós já tivemos, né, durante esse processo eleitoral, algumas colegas que pediram, que já estão se organizando, melhor dizendo, porque elas querem receber nos seus espaços, também nos seus municípios, um núcleo. Isso não é uma tarefa fácil,
né? Porque não é só criar o núcleo, é criar condições para que aquele colega ele possa trabalhar juntamente conosco, organizando, né, ações que vão ser voltadas para o município no qual ele representa. Aí eu aproveito aqui para mandar um abraço para os colegas de Barreirinha também, que são um dos quais estão conversando conosco, né, que acham que é importante essa construção dos núcleos. Lidiane, um abraço, querida. Alguma pergunta dentro dessa articulação? Não, então, pode falar. Eu acredito que ela respondeu muito bem a questão de interiorização. A gente sabe da dificuldade que os municípios têm, em especial os profissionais que trabalham ali, ou até pessoas que assumem a posição de um assistente social quando não, né? Que o desvio de função chamado, né? Isso ocorre muito nos municípios. E a quantidade mínima de profissionais assistentes sociais contratados, né, pelos municípios. É pouco para muito trabalho, né? De fato, posso falar? Pode. De fato, o que a senhora coloca é um desafio, não só para os assistentes sociais, mas é um desafio para todos e todos, né, que trabalham, todos e todas, desculpa, que essas coisas assim não são muito fáceis de trabalhar, não. Para todos e todas que encampam a luta pelas políticas públicas, né? Nós sabemos que grande parte dos municípios, né, os trabalhos que os assistentes sociais ocupam, desenvolvem, eles são oriundos das prefeituras, né, dos espaços públicos, né, que garantem esse trabalho. E que existem diversas, né, condições que não são adequadas, né? E nessa gestão que eu participava enquanto presidente, muitos colegas nos procuraram colocando as suas situações, algumas articulações inclusive não estava prevista, mas devido à necessidade e os problemas enfrentados, as fiscais se organizaram e foram até os municípios para tentar, juntamente com os colegas que estão nos municípios, resolver. Né? Até porque a nossa profissão é uma profissão que participa. Então não é o CRES que vai resolver. Essas soluções elas são feitas em conjunto, em conversa, em tratativas, em diálogo. Sim. E nós vamos continuar, né? Que é um pouco da extensão aí do que nós já vínhamos falando desde o início, né? É só um esticamento mais do nosso bate-papo, que são os concursos públicos. O que a Chapa 3 tem como resposta, proposta ou visa sobre os concursos públicos? Essa questão do concurso público, nós já estávamos, né, antes de eu me desincompatibilizar, nós já estávamos em tratativas, né? Uma das grandes preocupações que nós temos, tanto como Chapa 3, né, como nas tratativas tratadas antes da minha saída para a campanha, era tentar criar mecanismos e estratégias que possam colocar os assistentes sociais nas discussões que tratam a questão do concurso público, nas mesas de negociações, né, nas tratativas, em agendas provocadas pelo Conselho com os representantes, né, políticos da sociedade amazonense. Nós temos que ter em mente que determinadas ações elas dependem de vontade política e nós vamos provocar esses representantes para que eles possam ouvir as nossas necessidades e não só ouvir, né? Porque eu até conversava ontem com as colegas da Chapa que não basta só nós polemizarmos, não basta só nós debatermos, nós temos que criar estratégias concretas e estabelecer condições para que a gente possa alcançar os objetivos que a categoria anseia, né? Então, nós queremos mais concurso público, o que é preciso fazer? Então, vamos lá, vamos falar com quem for preciso, vamos estabelecer metas e vamos trazer essas ações para o que é real, para o que é concreto.
Né? Não, eu acho que todos os assistentes sociais do estado do Amazonas estão cansados só de debate. Então está na hora de nós criarmos estratégias políticas, criarmos estratégias eficazes para que a gente possa alcançar, né, o nosso piso salarial, para a gente possa, que o concurso das SEAS, né, da Secretaria de Assistência, tanto do município quanto do estado, saia do papel, saia das mesas de discussões e passe a ser efetivados. Né? Porque se nós não fizermos algo de forma concreta, a gente vai ficar o tempo todo trabalhando, em 2000 e tanto, lutamos por isso. Não, nós temos que fazer agora, gente. Nós temos que fazer. Uma outra discussão envolve justamente a questão da inserção do assistente social na educação. Né? Nós já desenvolvemos tratativas tanto em relação ao concurso público, né, para ampliar a quantidade de assistentes sociais, como também estamos, antes de eu sair, nós iniciamos algumas reuniões pensando não só aqui no Amazonas, porque aqui nós vamos colocar em prática, mas para que aconteça de fato, seja efetivado, as ações elas têm que vir do federal. Porque ali no federal nós vamos encontrar condições para que possa ser efetivado de fato as nossas necessidades. Então a gente trabalhar a questão da inserção do assistente social na educação, ela é uma necessidade que já vem sendo tramitada há muito tempo e está na hora da gente efetivar. Nós temos possibilidade de fazer isso. Nós temos que fazer o poder público, os representantes do Estado, saber que nós, assistentes sociais, estamos em todas as políticas públicas e merecemos e temos o direito de ser tratados com respeito. Tá? Então, quando se fala em trabalhar concurso público, é criar estratégia para que esses concursos aconteçam, que a gente esteja ali, né, incomodando quem quer que seja, né, no diálogo, é claro. Eu falo incomodar por uma questão... até porque eu estou muito nervosa. Brincadeira. Se os meus alunos me ouvem falando uma coisa dessa, eles vão ter um prato cheio, né, para falar. Né? Mas assim, voltando à questão, um outro ponto, as mesas de negociações. Uma das nossas preocupações foi que os assistentes sociais de base que estivessem conosco, né, dentro do processo da gestão, ele participasse da mesa de negociação. Aí, quando a Chapa 3 começou a discutir, a gente já pensa assim, olha, fulano tá na mesa de negociação, então vamos trabalhar isso. Cicrano está no sindicato, então vamos articular com ele formas de nós podermos alcançar o objetivo que todos os assistentes sociais querem. Né? Uma luta que já tem mais de 10 anos, né? E que a gente ainda só fica na discussão. Chega, a gente tem que fazer isso se concretizar, companheiros. E como a gente vai conseguir isso? Com diálogo, com expertise, tá? Com compromisso e responsabilidade. Né? Nós não podemos sair por aí levantando bandeiras truncadas, nem gritando com ninguém, nem tomando atitudes que não condiz com a nossa profissão, que é uma profissão de luta, que é uma profissão de resistência. E é isso que a Chapa 3 quer trazer e quer continuar um trabalho que tem esta missão. Muito bem, dona Laurizana. A senhora já até tocou, né, no próximo tema, que é a questão do piso salarial. Nós sabemos que o Estado, os municípios têm contratado aí, quando há processo seletivo, quando há concurso, tem contratado assistentes sociais com um salário abaixo do teto. Nós temos uma lei que nos garante um teto salarial. E o que a Chapa 3 tem como proposta para essa questão do piso salarial do assistente social? Continuar essa luta, mas continuar essa luta pelos caminhos corretos. Tá? Nós, durante o processo, ainda quando eu estava na gestão, nós iniciamos toda uma tratativa, não só aqui, mas como também com o federal. Estamos articulando com o sindicato, estamos articulando com a FENAS,
né, estamos articulando com outras entidades ações que são necessárias para que a gente possa começar uma campanha, né, a nível municipal, a nível estadual e articulado com o nacional em prol do nosso piso salarial. Essa chapa 3, ela quer fechar um compromisso com os colegas assistentes sociais desta luta que nós já começamos, colegas. E vocês sabem disso. Vocês sabem, vocês que acompanham o CRES Amazonas, vocês sabem que nós estamos em tratativas. As nossas tratativas já chegaram às portas do governador. Agora nós temos que continuar. Nós temos que continuar para que a gente não tenha que começar do zero. A gente tem condição de levar essa luta adiante e trabalhar um piso salarial que seja digno para a nossa profissão. Um piso salarial que evite que colegas, infelizmente, pela necessidade, muitas vezes se submeta a salários ínfimos, salários que não condiz com o trabalho que é desenvolvido pelos assistentes sociais. Nós não podemos mais aceitar isso. Nós não podemos, volto a falar, os representantes do Estado, eles devem conhecer a nossa categoria. Nossa categoria é mais de 11 mil assistentes sociais que atuam nas políticas públicas, que são necessárias dentro do processo das políticas públicas. Então, é com base nisso que nós batemos na porta dos representantes do Estado e estaremos cobrando, né, essas ações e vamos colocá-la em prática. E precisamos de você, colega assistente social, para que você nos empodere com o seu voto no dia 14, 15 e 16, para que a Chapa 3 possa efetivar esse piso salarial aqui no estado do Amazonas. Nós precisamos de você, colega. E por fim, a gente quer também saber o que a chapa tem como proposta para fiscalização. Inicialmente, é preciso colocar a importância da fiscalização para o Conselho. Né? Quando se fala na fiscalização, né, algumas pessoas que não têm o conhecimento, talvez, do que é esse processo, pode se questionar, achar que as fiscais, que o Conselho vai lá fiscalizar o meu trabalho. De forma nenhuma. Quando a fiscalização, ela garante, colega, o teu exercício profissional. Ela garante que você não seja desrespeitado nas suas condições de trabalho. Então, é isso que nós estamos fazendo. E a nossa chapa, a Chapa 3, né, se você nos der esse voto de confiança, nós vamos ampliar a constituição de fiscais, porque nós precisamos de mais fiscais. Olha o tamanho do Amazonas. Nos últimos tempos, o CRES Amazonas tem apenas 4 fiscais. Isso não é o suficiente, nós precisamos ter mais fiscais. Né? As fiscais que estão no Conselho são profissionais de excelência, são mulheres que vão aos municípios, que enfrentam diversas dificuldades nesse translado que é, né, a nossa região, a nossa geografia aqui no estado do Amazonas. São mulheres que são qualificadas. Né, nossas fiscais, elas nos assessoram em todos os temas que envolvem o Conselho Regional de Serviço Social, tá? E eu gostaria até aproveitar aqui de agradecer a cada uma delas, porque durante o processo da pandemia, essas fiscais e nós do estado do Amazonas, fomos o único CRES que esteve presente nas pandemias. E as colegas estavam lá, trabalhando, ligando, fazendo lives, atuando diretamente. Por quê? Porque são colegas que são compromissadas com trabalhos que ela desenvolve. Então, é uma das coisas que nós queremos, é ampliar, né, o quantitativo de fiscal no CRES. Nós já estamos, inclusive, trabalhando, já antes de sair, nós já ficou praticamente encaminhado algumas tratativas no sentido de fazermos um concurso público para o CRES, para contratar mais agentes fiscais.
porque precisamos, tá? Não é, a necessidade do CRES, ela mudou ao longo do tempo. Hoje nós temos assistentes sociais em todos os municípios do estado do Amazonas. Então nós precisamos acompanhar esses colegas e garantir a eles um trabalho digno, condições de trabalho, a partir e a fiscalização, ela tem esse viés. É uma das ações da fiscalização, que é uma ação pedagógica, que é uma ação de fortalecimento do conselho, que é uma ação disciplinadora também. Mas para chegar a um processo disciplinador, passa por toda uma articulação para que a gente possa desenvolver o trabalho. Tá? Então, gostaria aqui também de agradecer, né, em nome da Chapa 3 e meu mesmo, enquanto estive como presidente, agradecer às colegas fiscais que prestam um serviço com qualidade ao estado do Amazonas, ao CRES Amazonas. Nesse momento, nós vamos convidar a nossa colega assessora de comunicação, a Caroline, para também fazer algumas perguntas à dona Laurizana Camargo. Boa tarde a todos e todas, a dona Jânia, a Laurizana também boa tarde, e a todos que estão aqui no estúdio. A gente vai entrar agora no tema aberto, né? Uhum. Que a senhora tem a oportunidade de poder apresentar a chapa e até apresentar como se deu a construção, né? Da questão de fortalecer, por que continuar fortalecendo, né? E explicar a composição da chapa. E aí, em seguida, eu passo para alguns comentários que a gente está selecionando aqui. Uhum. Tá bom? Tá. Mas assim, tem uma coisa interessante que algumas pessoas estão perguntando, que acho que já dá para a gente falar. A Marília, por exemplo, e a Geisa comentaram sobre a questão da Covid-19, o tempo em que a gente sabe que foi uma gestão não só para o CRES, mas para todo mundo em geral, né? Uhum. Organizações. A questão da pandemia, não foi algo atípico. E pela primeira vez vocês tiveram que lidar com essa situação. Então, que vocês pudessem, a senhora pudesse fazer um comparativo de como foi esse período e como vocês planejam atuar ganhando, né, nos próximos anos. É muita coisa. É muita coisa. Mas vale a pena falar, né, porque, assim, quando nós começamos em 2020, quando nós pensamos em nos candidatar, parecia algo normal, tranquilo, né? E seria uma atividade, como eu já havia participado, né, de outra chapa, eu participei do Ajuri da Mudança, e pensei, bom, vamos dar continuidade aos trabalhos que as colegas já estavam desenvolvendo, né? Era na gestão anterior, né, do Nada Temer, né? Não lembro, não vou arriscar. E tínhamos feito algumas propostas, algumas dessas propostas, inclusive, nós estamos trazendo novamente, né, como proposta, porque acreditamos que não foi possível concretizá-la como nós gostaríamos, como nós havíamos planejado, não foi possível concretizar. Então, quando de repente nós somos eleitos, nos deparamos com a pandemia, né? E pensamos, nos unimos enquanto gestão ainda, né? Alguns colegas começaram a ficar temerosos, mas mesmo assim nós decidimos, nós vamos enfrentar e nós vamos continuar o trabalho. E quando nós quando nós assumimos em pleno boom da pandemia, né? Quando as pessoas estavam no isolamento social, né? Foi dado o indicativo de que os CRES deveriam fechar, né? Deveriam estar atendendo apenas de forma remota. E em um certo momento, algumas colegas começaram a nos ligar, colocando as situações que elas estavam vivendo, principalmente nos hospitais, nas UBSs. E
a gente pensou assim, gente, não tem como. Se nós assumimos esse compromisso, não tem como a gente ficar atrás dos muros enquanto os nossos colegas estão enfrentando toda essa situação. E quando nós conversamos com os conselheiros e tomamos a iniciativa, no caso, eu e a tesoureira, que é a atual tesoureira do CRES, a Josilene Gomes, e nós resolvemos que nós iríamos fazer as visitas. Né? Conseguimos comprar o capote, máscara e tudo, e resolvemos, no primeiro que nós fomos foi inclusive no 28 de agosto. E quando nós chegamos lá, o susto foi muito grande, porque nós entramos numa sala onde havia colegas com equipamentos, caixas, misturada, uma situação assim que nós nunca havíamos tido um contato assim tão direto. E nós resolvemos que nós não iríamos ficar só no 28. Né? Nós fomos no Platão Araújo, fomos na UBS do Coroado, fomos no São Raimundo, no João Lúcio, em todos os locais que a gente podia, né, ter acesso, e nós percebemos a força do CRES nesse momento. Porque quando nós chegávamos nos espaços, muitas vezes bastava instituir um crachá, bastava mostrar o crachá, já chamavam. Teve um dos momentos que nós já fomos encaminhados direto para a sala da diretora, e nós queríamos apenas olhar naquele momento, ver as condições que os colegas estavam. Nós estávamos ali para fiscalizar, nós queríamos levantar informação para que, se fosse preciso, sim, né, instituir um processo de fiscalização. E a gente percebeu o quanto o CRES ele tem força, e que enquanto a nossa representação é importante aqui em Manaus. Né? Então a partir desse momento, nós começamos a desenvolver atividades, lives, falando dos EPIs. Foi uma das primeiras lutas que nós tivemos, pois os nossos colegas não estavam sendo contemplados com os EPIs, porque não incluíam eles dentro dessa articulação. Durante a pandemia também, nós começamos a pensar diversas estratégias para que os colegas não ficassem sem informação. Né? Criamos o CRES Orienta, né? Que foi uma brochura articulada pelas fiscais, juntamente com a COF, né? Com a coordenadora da COF. Foi articulada isso com orientações para que as colegas pudessem ter força diante do que acontecia nesses espaços. Também procuramos, né, desenvolver a coletânea com as leis que tangem a nossa profissão, e dentro desse processo buscamos homenagear, né, de forma triste, infelizmente, né, porque são perdas, são vidas que foram perdidas, mas pensamos que era necessário que nós pudéssemos homenagear aquelas colegas que durante o exercício da profissão, elas acabaram sendo cometidas da Covid-19 e vieram a falecer. Tá? Então, para nós, isso nos impunha mais ainda a necessidade de não podemos ficar atrás dos muros, nós temos que ir onde os colegas estão. Não foi possível ir em todos, né, porque também somos humanos, também poderíamos correr o risco de ser contaminados, mas de certa forma, né, o universo nos contemplou, nos colocando seguros dentro dessa articulação, e nós aproveitamos essa oportunidade para chegar junto aos nossos colegas. E todas as ações do CRES nesse momento foram voltadas para isso. A colega ligou imediatamente: vamos atender, vamos fazer. Está precisando disso, vamos resolver. Porque pensamos que naquele momento nós estávamos num estado de guerra. E no estado de guerra a gente tem que empoderar aqueles que estão lá no front. Então foi isso que nós fizemos pelos nossos colegas. E eu me sinto muito feliz, colegas, de ter podido contribuir com vocês nesse momento. Me sinto muito feliz e muito honrada, porque eu tenho o maior respeito por essa profissão. Eu sou assistente social há mais de 21 anos. E cada dia da minha profissão é um momento de conquista para a nossa categoria. E eu me sinto feliz com isso. Tá? E aproveito também para lembrar, Jânio, que uma das discussões que nós trabalhamos foi justamente a questão da vacina. Né? Quando começou a luta pela vacina, nós não ficamos parados.
E vão lá, companheiros que não conhecem o nosso site, vão lá, busquem no site, lá, o período de maio, acredito, que foi quando, né, a juíza deliberou que para vacina para os assistentes sociais. E o CRES, o teu conselho, companheira, estava lá e conquistou para os assistentes sociais e para os trabalhadores do SUAS o direito à vacina. O direito à vacina que talvez se não tivéssemos essa vacina desde o início da pandemia, muitas vidas não teriam sido perdidas. Então nós lutamos em teu nome, colega. Nós lutamos em teu nome. Carol. Eu vou agora partir para umas perguntas. Alguns assistentes sociais mencionaram a questão de, durante a pandemia, dos serviços online, né? Que vocês lançaram e isso tornou uma ferramenta que proporcionou um maior acesso da categoria nesse período de pandemia, né? Foi a Sandra que citou para a gente. A Natália Cruz, ela diz o seguinte: em uma das propostas de vocês é de fortalecer a parceria com os sindicatos. Poderia falar um pouco mais sobre essa proposta? Eu respondo a primeira? Posso falar? Pode falar. A primeira questão que vocês estão trazendo foi essa questão da pandemia. A comunicação, primeiramente, companheiros, quero dizer que comunicação é um direito humano. E a gente percebeu o quanto esse direito é importante durante essa questão da pandemia. Então, o que o CRES precisou fazer? Ele precisou fortalecer a rede de comunicação que já havia, né, para que a gente pudesse levar aos colegas assistentes sociais informações que contribuíssem não só para o exercício profissional, mas para diversas dúvidas que ele poderia ter. Porque quando se fala em informação, nós estamos falando em um direito que envolve o direito à vida, um direito que envolve o direito de um trabalho com condições. Tudo isso envolve comunicação. Né? Comunicação não é só aqui a divulgação das nossas imagens. Envolve vários outros valores que nós defendemos. Tá? E quando se trata de tratando da questão prática da comunicação, era preciso que a gente tivesse um olhar diferenciado, e nós buscamos esse olhar, nós ampliamos as nossas redes sociais, nós trabalhamos estratégias, né, juntamente com a assessoria de comunicação, né, que foi importante para que fossem desenvolvidas atividades, e nesse momento era preciso. E é por isso que a Chapa 3 ela quer trabalhar novamente esse fortalecimento. Porque quanto mais informação, colega, você tiver, melhor você vai entender a nossa profissão, melhor você vai participar das ações que são desenvolvidas, né? Melhor você vai contribuir, inclusive, para você desenvolver o seu trabalho junto com os usuários que dependem da nossa atuação. Então é preciso um investimento na comunicação. Aí eu aproveito aqui para colocar uma das nossas propostas, que é o CRES na palma da mão. Né? Uma das discussões que nós costumamos fazer é que a dificuldade, né, de ter informação sobre o CRES, para saber a minha situação, né, é questão de boleto, são várias informações. O CRES está preparando algum curso, algum evento. Então nós estamos com a estratégia de trabalhar um aplicativo para o CRES na palma da sua mão. Vamos agora colocar, também tem uns comentários que eu vou ler, tá, para ser mais rápido. Eu esqueci a outra pergunta. A outra, vamos ver aqui. A Natália falou sobre a questão da proposta do sindicato, né? Que é fortalecer essa parceria com os sindicatos. Se você pode falar um pouquinho sobre isso. Posso falar ainda? Ainda tem tempo. Natália, obrigada por sua pergunta. Tá? E é importante essa pergunta. Primeiro, companheira Natália, porque nós temos que fortalecer as entidades da categoria. Quanto mais fortalecemos as entidades da categoria, mais nós fortalecemos a nossa profissão.
e trabalhar essa parceria com o sindicato, que iniciou num primeiro momento em que a gestão anterior assumiu. Nós procuramos entrar em contato com as entidades da categoria e outros espaços, né? Nós buscamos o FET-SUAS para conversar, nós propusemos uma agenda com o sindicato, nós propusemos agenda com a ABEPS, para que a gente pudesse fortalecer a nossa categoria. E o sindicato é de extrema importância neste momento em que nós estamos lutando pelo piso salarial. Porque é ele que vai estar à nossa frente, né? O CRES vai estar apoiando e está apoiando todas as tratativas, mas a personalidade jurídica que vai estar à frente é o sindicato. Então nós temos que fortalecer e estarmos juntos e juntas nesse momento, tá? E conto com você, companheira Nathalie, para que a gente possa dar continuidade a este processo. A dona Elzira Barbosa, ela comentou assim: precisa mesmo fiscalizar os desvios de funções nos municípios e salários baixos sendo pagos aos colegas da categoria. E tem uma pergunta aqui, da Sandra. Ela diz: a Chapa 3 tem alguma proposta de curso de aperfeiçoamento para os assistentes sociais dos municípios? Dona Elzira, agradeço pela sua colocação. Na verdade, não foi uma pergunta, né? Foi uma... A Elzira, ela fez um comentário, né, sobre a questão da fiscalização, e a Sandra fez a pergunta dos cursos. Então, a dona Elzira, de fato, nós precisamos, né, quando a gente fala que a gente precisa ampliar a quantidade de fiscais, é um dos motivos, porque nós precisamos estar acompanhando essas situações. E quando nós trabalhamos junto aos sindicatos, né, nós podemos fazer uma dobradinha que é muito produtiva para a nossa categoria. Porque enquanto o conselho está fazendo o seu papel princípio, o sindicato também pode estar realizando o seu, e juntos e juntas nós podemos trazer grandes conquistas para a nossa categoria. Né? Quanto à questão da Sandra, né, ela pergunta sobre a questão do aperfeiçoamento, na questão da formação, né, nós não trabalhamos as nossas propostas com eixos, porque queríamos deixar assim mais evidente o que nós queremos fazer, né? Então, mas podemos dizer que dentro de uma articulação de eixo, nós temos uma proposta no eixo da formação, não só uma, são várias, mas eu vou destacar duas propostas, que é a proposta, né, da criação, que já estava em tratativa e pretendemos continuar, que é a criação do curso de serviço social nos municípios pela UEA, né? Nós já chegamos a ter o contato, a agenda, né? Já estamos praticamente finalizando e contamos com vocês para que a gente possa alcançar esse objetivo. Esse vai ser uma grande conquista para todas nós, porque isso inclusive vai ajudar a evitar determinadas condições que são impostas a estudantes, né, que querem fazer serviço social, que propõem o serviço social e muitas vezes não recebem o produto que estão pagando. Então é uma forma de fortalecer também a categoria, esse processo, né? Outro item proposta que eu considero de máxima importância, porque não é só para aqui na capital, mas vai atingir todos os municípios, é uma articulação que queremos fechar com a UEA, que é os cursos de extensão, né? Esses cursos de extensão que serão trabalhados aqui em Manaus, mas serão repassados em tempo real para todos os municípios, sem custos, né, para os colegas assistentes sociais, mas com retorno, com certeza, porque nossa profissão, os nossos colegas que estão nos municípios precisam estar constantemente garantindo um dos direitos, um dos princípios nossos, que é a qualificação contínua no exercício profissional. Uma das perguntas que a gente fez para outra chapa foi a questão da representação do CRES nos assentos de conselhos, né?
Como você destaca um pouco desse trabalho realizado e o que como vocês devem trabalhar sendo eleitos para que essa representação se efetive cada vez mais, Laura? Como nós colocamos, a nossa chapa é uma chapa de continuidade, né? Nós queremos continuar a história que nós já começamos a escrever. E dentro desse processo, uma das ações que nós queremos desenvolver junto à categoria é justamente, deixa eu encontrar uma palavra aqui rapidamente, é justamente propor, né, à categoria ações que venham ampliar, né, os serviços que são prestados, né, dentro dessa relação, dando condições para que esse assistente social ele possa se qualificar, né, estendendo ainda mais, né, essa relação de continuidade, né. Nós temos diversas atividades que podemos, desenvolver dentro dessas tratativas. E a Chapa 3, ela vem com o intuito justamente de trazer à tona, né, essas informações, né, e garantir aos assistentes sociais mais participação. E essa participação, ela começou, como eu falei anteriormente, com uma preocupação da gestão anterior de que os assistentes sociais eles precisavam estar nos conselhos de direito. Não só nos conselhos de direito aqui em Manaus, mas nos conselhos de direitos em todo o município. Então começamos a incentivar, inclusive os NUCREs, para que eles pudessem convocar, chamar colegas para participar dos conselhos da assistência, dos municípios, né, da saúde, e conseguimos alcançar. Né? Teve uma das nossas tratativas que um juiz, eu não lembro agora qual foi o município, ele encaminhou solicitando. Então isso é bom porque isso fortalece ainda mais a nossa categoria. E aqui no estado, aqui em Manaus, nós conseguimos garantir, até como estratégia para outras ações, assento no CEDIM, no Conselho da Mulher, no Comitê do Conselho da Mulher. Nós conseguimos garantir na saúde, tanto municipal quanto estadual, na assistência, tanto municipal quanto estadual, assentos para o CRES Amazonas. Né? Inclusive, fiquei sabendo durante o processo da campanha, né, que um dos representantes do CRES assumiu a presidência do Conselho Estadual de Assistência Social. E isso para nós é importante? É muito importante, porque quando nós estamos nos assentos dos conselhos de direitos, representando o conselho, nós estamos levando a voz dos assistentes sociais para esses espaços. E estamos interferindo, estamos propondo ações de políticas públicas, que é importante para nós. Tem um comentário aqui, deixa eu pegar aqui, é da Graça, só um minutinho, em que ela diz bem assim, só para finalizar, né? Vamos finalizar aqui. Olha, tem muita participação mesmo. Tá difícil aqui até pegar porque é muita gente participando. Mas ela... Se você quiser, Laura, ir falando, apresentando a chapa, fazendo o encerramento, as tuas falas finais, enquanto eu procuro aqui, porque saiu, tá? Vamos aqui, ó. Deixa eu falar só aqui com a dona Laurizana. Que nós também deixamos um espaço aberto para a senhora falar temas livres que a senhora gostaria de pontuar como trabalho, como proposta da Chapa 3. Posso falar? Pode falar. Então, eu gostaria de colocar, né, que a gente trabalha muito, que o Conselho ele tem ações políticas, né, ações pedagógicas, né, ações que envolvem os direitos humanos, são diversas ações. E eu queria aqui destacar as ações que envolvem os direitos humanos.
né, no último encontro nacional, e já há tempo, mas eu vou colocar o encontro nacional, uma vez que eu estava, de certa forma, participando desse processo, nós tivemos uma indicação que nós, da Chapa 3, estamos nos organizando para que isso seja uma ação direta da nossa chapa, no momento, se pudermos receber esse voto de confiança dos colegas, que é a criação de um fórum e um comitê. O comitê, que é um comitê já que vem sendo articulado de forma nacional, que é o Comitê Antirracista. E esse comitê, ele é um comitê que vai trabalhar não só envolvendo os conselheiros, mas os movimentos sociais, né, dentro da sociedade, assistentes sociais de base, tá? E nós queremos instituir este comitê como uma forma de estar não só discutindo nas plenárias, não só discutindo nos eventos, mas levando para os espaços onde estão os assistentes sociais determinadas situações que envolvem o racismo, que é algo que constantemente vem atingindo, né, a população brasileira, a população amazonense e principalmente todos os assistentes sociais. Então, nós, assistentes sociais, que levantamos a bandeira antirracista, nós não podemos mais ficar apenas no discurso e começar a criar estratégias a partir desse comitê, né, que vai ser formado, vai ser fortalecido, uma comissão que vai ter o Lucas Lins, né, que participou dos encontros dentro da Nacional, que envolve essa discussão, que está fazendo parte também, né, da comissão da organização nacional, e o Lucas, ele já vem trabalhando esse projeto conosco, trazendo essa questão do comitê antirracista que vai ser instituído por nós. Uma outra comissão que nós queremos criar dentro da chapa é justamente um fórum, primeiramente de discussão, que envolve a população indígena, né? O Amazonas, ele tem uma singularidade que envolve a população indígena, mas a gente percebe até nos encontros nacionais que pouco se fala, que pouco trata-se sobre isso. Então somos nós que estamos aqui, que vivemos essas relações, que temos que levar para a Nacional, né, os anseios da população indígena, trazer os colegas indígenas para junto de nós, para participar dos conselhos, para se colocar dentro dessas articulações, né? Então, é uma característica do estado do Amazonas e que nós queremos trabalhar dentro da execução deste fórum, que está sendo ainda discutido, lapidado, para ver como é que ele vai ser, né, direcionado, caso a gente seja eleito. E aproveito aqui para dar um abraço ao companheiro Jorge, né, lá de São Gabriel da Cachoeira, porque uma das discussões que trouxe essa proposta veio de lá, de São Gabriel da Cachoeira. Achei o comentário, né? Foi a assistente social Graça, que ela diz boa tarde, ela gostaria de parabenizar a iniciativa desse espaço para falar sobre os ideários da chapa e de estarmos todos juntos em defesa e na garantia dos direitos. A Ângela Galvão também parabenizou pelas propostas. E a Marinéia Pessoa disse que já está mais do que na hora de respeitarem a categoria e que os direitos sejam efetivados de fato. Lembrando que hoje, né, é o último dia para atualização dos dados cadastrais. Quem está com a anuidade em dia pode entrar no site do CRES e atualizar o seu dado, principalmente o e-mail, não é isso, dona Jânia? Isso. Para poder estar apto e votar nos próximos dias, né? Eu quero ressaltar essa questão da atualização. Quero ressaltar essa questão da atualização sua cadastral no site do CRES. É importante que você faça essa atualização, é importante que você, para que você possa receber um e-mail para a votação nessa eleição que vai vir, né? Porque o Cefes,
ele vai enviar diretamente para o profissional, mas isso só será possível se você estiver tudo em dia e se tiver com seus dados cadastrais atualizados, né? Então, entre lá, não custa nada. Vai lá, faz a atualização dos seus dados pessoais. Se não precisar, pelo menos você entrou lá e continua do mesmo jeito, mas você entrou, né? Para que você possa receber informações diretas do Cefes, do CRES, porque eles fazem isso, né? Dona Jane, obrigada. A gente também agradece a todos que estão aqui, a candidata a presidente Laurizana Camargo, também somos gratos a ela, a toda a equipe do portal do Fato Amazônico, e não esqueça de entrar lá na página do Fato Amazônico no Instagram e curtir, para saber todas as notícias daqui da região, do Brasil e do mundo. Eu estou super antenada desde que eu comecei a segui-los, né? E dizer assim, Laurizana, você pode encerrar nossa live chamando a categoria para votar, né? Eu gostaria de apresentar os colegas. É que é muita Mas coisa. dá o Instagram da página para entrarem lá para conhecerem cada um. Poxa vida, acabou o tempo? Acabou o tempo. Pois é, mas tem o assim, Instagram, né? Lá eles podem entrar temos o Instagram, e lá vocês vão conhecer os colegas que fazem parte desta chapa, deste projeto, que é como nós chamamos, né? Lá vocês vão conhecer a Ana Cláudia Pereira Martins, né? Que está nessa luta conosco pelo piso salarial, né? A bandeira dela, ela já cravou essa bandeira e levanta a todo momento, né? Vamos conhecer também a Maria Auxiliadora Barbosa, a Quimine Xavier, a Ana Paula Cruz, a Geisa Daniele, a Ângela Galvão, a Franceli, a Paula Cristina, a Elisângela Oliveira, a Marilaine, a Idilva, o Lucas Lins, a Sâmia, a Laudenice, a Keite Fabiola, a Carolina Aguiar, o Jorge Luiz Cruz, que faz parte desse nosso projeto, Colegas Assistentes Sociais, né? Nós estamos nos doando o nosso tempo, doando o nosso compromisso para podermos continuar essa história, para podermos continuar garantindo a história do serviço social no estado do Amazonas. A nossa chapa, ela trouxe esse nome justamente porque muitas vezes nós percebíamos que a nossa profissão, ela ficava assim meio que de escanteio. Então nós começamos a pensar, é preciso escrever a história do serviço social no estado do Amazonas. Ótimo, obrigada pela apresentação. Participe do nosso Instagram, tá? Participe do nosso Instagram, do nosso Facebook, nossas propostas estão lá. E colegas assistentes sociais, peço a vocês, dia 14, 15 e 16, vote Chapa 3. Faz o agradecimento, né?